E aí pessoal, seguinte, hein? Eu sei que eu fiquei afastado aí, fiquei 2, 3 dias, sei lá, sem postar. Peço perdão já pra vocês. E eu gostaria de deixar aqui uma palavra que ela vai ser muito importante para o entendimento de vocês, tá? Principalmente quem está querendo crescer espiritualmente, ter uma maturidade cristã um pouco melhor em si, ser um pouco mais maduro na fé, tá? Então eu quero que vocês simplesmente escuta essa palavra, estude sobre ela, leia os versículos e simplesmente pega e reflita sobre essa passagem, sobre o que eu vou falar aqui durante esse final de semana. Se der tudo certo, eu não tenho certeza ainda, vai ter como se fosse uma continuação. Uma coisa muito importante também, vou falar uma coisa muito interessante domingo. Mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir levar a palavra. Pode ser que não seja eu, então, que eu não consegui, que não vai ser eu. Mas o dia que eu for levar a palavra, eu tenho certeza que vai ser essa palavra, que vai ser não como se fosse uma continuação, mas também uma agregação a essa palavra que vamos ler hoje, tá? Então, eu já quero que você presta muito bem atenção nisso, que isso vai te ajudar muito. Então, sem mais delongas, como disse, vamos abrir lá Lucas capítulo 4, versículo 16, vai falar assim, ó: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Tá, primeira coisa aqui, Jesus ele tinha o costume de visitar a sinagoga. Ele tinha o costume de visitar a sinagoga e ler, tinha o costume de visitar a sinagoga e ensinar. Tanto que quando ele viu a oferta da viúva, ele estava na sinagoga, ele tinha esse costume. E isso é basicamente aí o que a igreja é hoje, tá? Então, é como se ele fosse a igreja que eu falo, templo, tá? Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Presta muito bem atenção nisso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele entregou o livro. Se você quer entender um pouco melhor essa palavra, vai lá para Isaías capítulo 61, tá bom? E aí você vai ver qual é a referência a essa que Isaías estava profetizando. Mas o que é mais interessante aqui é isso daqui, ó. Rapidamente, se você não viu o vídeo ainda que eu gravei sobre unção, para esse vídeo, vai lá, assiste o vídeo sobre unção, vê o que é a unção de verdade, vê o que é biblicamente a unção, para entender melhor, e aí volta nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. Olha que interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim. O mais interessante é que algumas traduções que já respondem falando por quê? Porque me ungiu a pregar boas novas aos pobres em si, a evangelizar os pobres. E aqui, ó, pelo que me ungiu é a resposta. Então por que o Espírito do Senhor está sobre Jesus? Porque ele recebeu uma unção que abriu ali o campo, o espaço, o Espírito do Senhor está sobre ele. E para que isso? Para ele evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É uma coisa muito forte nesse ano aceitável do Senhor, que eu poderia gravar um vídeo sobre isso. Vamos ver. E se você continuar lendo lá, essa passagem também é consolar os que choram, dar o óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, tá? Então vamos lá. O que é interessante nisso daqui? Para você não confundir mais. Assistiu a unção? Viu que a unção não é o que é isso? Receba a unção, agora você está curado. Não, presta atenção. O Espírito do Senhor é que vai fazer todas essas coisas.
O Espírito do Senhor vai nos levar a toda a verdade. O Espírito do Senhor vai nos testificar sobre Jesus Cristo. O Espírito do Senhor vai estar conosco, dentro de nós, pois Ele é mais forte do que o mundo. E Ele vai ajudar, como Ele ajudou a Jesus. Ele vai nos enviar para restaurar a vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para pregar aos pobres e etc. Por quê? Como assim? Eu não estou entendendo. Você vai entender agora. Quando você confunde isso, ou seja, o papel do Espírito Santo, com o papel da autoridade que foi dada por nós através de Cristo Jesus e pelo nome de Jesus, tá? Pelo nome de Yeshua. O que acontece? Quando Jesus, ele simplesmente pega e fala assim, ó, eu vos envio. Quer ver? Eu vou pegar aqui o versículo aqui para ler. E eu vou ler na Bíblia judaica, tá bom? Para vocês entenderem. Eis que vos dou autoridade. E essa autoridade é através do nome de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Vai dizer assim: lembre-se de que lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, sim, sobre todas as forças do inimigo, nada lhes fará mal. Contudo, não se alegrem, porque espíritos se submetem a vocês. Alegrem-se, porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Naquele momento, Yeshua transbordou-se de alegria no Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas das pessoas sábias e cultas e as revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, agradeço por ter sido esta a tua vontade. Sabe o que é mais interessante? O nome de Jesus, primeiramente, a autoridade que Ele nos deu é para a gente derrotar o inimigo, para a gente ter autoridade sobre o maligno, sobre demônios, sobre serpentes e escorpiões. Mas existem outros versículos também. Eu vou ler todos aqui. Não sei se eu vou ler todos, mas eu vou ler a maioria para entender. E nunca mais a gente fazer essa confusão. E isso vai te fazer crescer muito, viu? Na Bíblia, depois dessa passagem aqui, desse estudo. Mateus 28, do 18 ao 20. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, a autoridade faz a gente fazer discípulos de todas as nações. A autoridade faz a gente ter vencido o maligno, ter autoridade sobre os demônios e etc. Tá? Fazer os discípulos, batizar, os entregando o Espírito Santo, a autoridade. Olha o que foi a autoridade, tá bom? Vamos lá, em Mateus 9,6 também fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante, pegue a sua maca e vá para casa. Então, o que acontece? A autoridade que nos foi dada também é para curar enfermos. Também. Mas como que eu posso dizer isso daqui sem vocês ficar tipo assim, como assim? Eu vou explicar numa passagem. Quando os discípulos tentam curar ali o menino, deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar para vocês na Bíblia, para vocês verem melhor. Há um erro muito grande aqui. As pessoas traduziam como? Aqui, ó, Mateus 17. Então, vamos abrir Mateus 17. Perdão se ficar um pouco extenso, mas
mas vai ser necessário para a gente entender e crescer espiritualmente. Ó, Mateus 17 vai falar assim, ó, vamos lá. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Yeshua, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é epilético e sofre de ataques tão terríveis que não raro cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos discípulos, mas eles não o puderam curar. E Yeshua respondeu: povo perverso, sem nenhuma fé. Quanto tempo mais ficarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no a mim. E Yeshua repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que por isso, daquele momento em diante, ficou curado. Você entende? Olha que interessante. Você pegou o que eu acabei de ler aqui agora? Ou você não? Você falou, mas o que você falou? Presta bem atenção. Existem cura que não é a doença, é um demônio. Sabe por que os discípulos não conseguiam curar o menino? Porque os discípulos estavam tentando curar, exatamente. Por isso que a gente tem que ter o discernimento do Espírito. Jesus falou: ei povo, sem confiança, até quando eu ficarei com vós? Traga o menino. E ele repreendeu o espírito epilético do menino, e o menino ficou curado. Então tem coisa que você está orando para algumas pessoas para curar a enfermidade dela, para Deus curar a doença dela, só que você tem autoridade para expulsar o demônio que está fazendo isso e não faz, e ela não vai ser curada, porque é demônio, não é a enfermidade em si. Tá dando para entender como existe uma grande, como diz, respeito. Existe autoridade, existe o Espírito Santo dentro de nós e sobre nós, existe a unção, e existe o caminhar diário, a santidade, separado para o Senhor, e tudo isso anda junto, Então quando a gente não entende isso, a gente fica como os discípulos, a gente não sabe como orar, a quem orar, e a gente se frustra, porque nada acontece, não acontece cura, não acontece sinais, não acontece maravilha, não acontece nada, porque a gente simplesmente consegue confundir totalmente o que é cada coisa e acaba entrando nisso. E nesse daqui mesmo é que fala assim: tem demônios que só saem por oração e jejum, né? Mas essa espécie só sai por oração e jejum. Só que tem manuscrito que não existe esse, e tem manuscrito que existe. Só que o mais interessante é o fato que a Bíblia não fala assim: e os discípulos estavam tentando expulsá-lo, e os discípulos estavam tentando curá-lo, quando na verdade era a autoridade que eles tinham, que eles deveriam soltar ali, vamos dizer, dada por nós através do nome de Jesus. Então você entende que a autoridade nossa nos tornou filhos, cordeiros com Cristo, nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, ou seja, sobre demônios, a fazer discípulos, a ligar coisas na terra e desligar. Mas a autoridade, ela não ultrapassa o que o Espírito Santo vai fazer, o que o Espírito Santo vai usar na sua vida. Então tem gente que ele é usado pelo Espírito Santo, mas ele deixa a autoridade de lado. Tem gente que tem autoridade, mas não é usado pelo Espírito Santo, não tem unção, não deixa abertura para o Espírito Santo fluir na vida dele. Então o que acontece? E tem gente que confunde os dois e mistura os dois e faz igual os discípulos. Quando é para expulsar, tenta curar, quando é para curar, tenta expulsar. Entendeu? Então a gente precisa ter esse discernimento, tá? E eu poderia falar mais coisa aqui, mas eu não vou falar, porque pode entrar na outra palavra que eu vou falar. Mas eu quero que vocês leiam, tá? Tem muita coisa que eu quero explicar para não deixar assim confuso, mas não. É melhor que vocês peçam para o Espírito Santo tudo que vocês falaram assim: eu não entendi, ou eu quero saber mais. Perguntem ao Espírito Santo. Ninguém é melhor do que Ele para ensinar vocês. Na verdade, esse conhecimento já está dentro de vocês. Acessa Ele através do Espírito Santo.
Pede para o Espírito Santo fazer você acessar o seu espírito, você entender todo esse conhecimento que já está dentro de você. João já falava isso nas cartas dele. Nós temos o conhecimento do Santo e nem precisa que ninguém vos ensine. Então que vocês possam ser abençoados aí. Perdão pelo tempo, que eu acho que eu falei bastante, mas ainda foi pouco, que eu poderia ter explicado melhor, mais detalhado, mas eu creio que vocês entenderam. Se não entenderam, vai no Espírito Santo, que é muito melhor do que eu, que em 1 minuto ele explica tudo. Tá? Então, abraço, tamo junto, curta, compartilha e é nóis.